ambiente, cadê você? A minha casa vai alagar 2 vezes por ano? Eu vou até o fim. Obrigada pelo convite. Eu estou aqui representando o curta Socorro. É um filme dirigido pela Suzana Lira. Eu estou na equipe de direção junto com ela. A gente tem uma longa parceria, então estou muito feliz aqui de estar representando, na verdade, não só ela, mas toda uma equipe, né? Pensar que o cinema é uma arte super coletiva e que seria ótimo que todo mundo que fez o filme estivesse aqui. Então é uma responsabilidade, uma alegria mesmo, assim, tá representando o filme. Eu sou diretora também e roteirista de documentários, trabalho basicamente com documentários, série documental, já há alguns anos, né? E a minha formação inicial não era cinema, era jornalismo. Mas quando eu entrei na faculdade, começou o curso de cinema, assim, foi o primeiro curso lá da PUC-Rio. E aí alguns amigos foram fazer e eu falei, não, imagina, eu tô aqui já, bolsista, me agarrando nessa oportunidade, vou fazer jornalismo, acho que é uma profissão mais concreta, assim, para quem não tem, eu não tinha nenhum contato, nem com cultura, nem com arte, muito menos com cinema. Minha família muito humilde, então eu falei, não, isso aqui é mais concreto, com isso aqui eu vou conseguir trabalhar. Muito legal, muito bom saber dessa história, né? É. E vamos falar de Socorro um pouco? Sim. Então, conta pra gente qual é a voz de que Socorro tá dando, né? De quem? Sobre o que é essa narrativa? Conta pra gente. O Socorro é um curta-metragem que apresenta a Socorro, que é uma líder comunitária no Pará. Ela é quilombola e ela está inserida ali em Barcarena, que é uma comunidade, é um lugar que possui várias comunidades tradicionais, né? E aí elas estão vivendo uma situação de muita violência ambiental, assim. Tem uma série de crimes ambientais acontecendo lá nessa região e a Socorro está dando um grito de socorro, assim, as pessoas estão morrendo envenenadas, contaminadas, a água está totalmente contaminada, as populações tradicionais, que ela chama de povos da floresta, não estão conseguindo sobreviver, não podem plantar, colher, consumir, nem beber água, assim. Então o filme apresenta um pouco esse grito de socorro da história dessa mulher que representa diversas comunidades ali de Barcarena. E essa ideia veio de onde, Muriel? De onde vocês tiraram essa ideia de falar dessa temática, da Socorro e de todo esse contexto que vem junto? A Suzana Lira, que é a diretora-geral do filme, ela tem um trabalho já de muitos anos voltado para questão de gênero e questão de direitos humanos. Então, ela tá sempre no radar dela, assim, algumas histórias de mulheres que estão no fronte. Então, no último longa que ela produziu, ela estava em busca de mulheres que estavam na luta por terra no Brasil. E aí, a equipe de pesquisa levantou uma série de histórias, algumas foram selecionadas para o filme e a Socorro não, porque, enfim, tinha ali um viés um pouco diferente do que o outro filme que ela estava procurando. Mas a gente entendeu que tinha ali uma personagem tão forte, que tinha uma história e que buscava ajuda para denunciar, né? Todas as oportunidades que a Socorro tem de falar, de denunciar, ela procura buscar aliados, né, nessa denúncia. E aí a gente entendeu que daria para aproveitar esse material fazendo um curta-metragem, então procurando uma estética própria para o curta, diferente do filme, trazendo, enfim, esse grito de denúncia da Socorro. E
filme extremamente impactante, né? Claramente, assim, tudo que você falou a gente consegue sentir, né? Vendo, sentindo e percebendo com a gente inteiro ali, né? O que me vem, assim, como curiosidade por que assim, você contou um pouquinho, né, da história da diretora, mas tenta trazer um pouquinho mais, assim, por que é importante falar disso? Por que vocês escolheram falar disso e não falar de outra coisa, por exemplo? Eu acho que os filmes são reflexos dos seus realizadores também, né? Então, o olhar de quem cria está o tempo inteiro escolhendo. Bem, as pessoas que não trabalham exatamente com fotografia, com cinema, o olhar delas é um olhar mais prático, né? Isso é longe, perto, isso de uma forma mais analítica, assim. A gente está o tempo inteiro escolhendo, editando, olhando. E aí, dentro de tantas escolhas, né, de um mundo com tantas possibilidades, você vai escolhendo aquilo que reflete você também. Então, ter uma carreira, assim como a Suzana, eu acabei moldando também os meus interesses, né, para o feminino, para as questões de gênero, para mulheres que sejam mulheres inspiradoras nas suas lutas, nos seus frontes. Essas histórias, elas me motivam a Suzana, nos impulsionam a seguir fazendo cinema, né, a trazer... Acho que são essas as histórias que a gente quer contar. Então, o porquê de escolher Socorro é porque, a partir do momento que você conhece a história dela, não tem como voltar atrás. Sim. Não tem como não fazer. Né? Não tinha dinheiro, era um material de pesquisa, bem, sim, vamos começar a buscar apoio no Pará, outros materiais, pessoas que a gente possa trazer e fazer esse filme acontecer, porque uma vez que você conhece essa história, essa mulher, não tem como não seguir com ela. Sim. Que escolha maravilhosa. Vamos falar um pouquinho de futuro, né? A gente está falando de futuro o tempo todo, né? É um tema que realmente está presente na nossa vida, embora a gente saiba que o futuro não existe, a gente pode imaginá-lo, né? Vou te fazer um convite para fazer um exercício de imaginação, tá? Então, imagina essa perspectiva da Socorro e existem 4 possibilidades de desdobramento de futuro. A gente está falando de um futuro onde tudo que existe hoje cresce, né? Então, cresce as potências econômicas, o governo, né? O que existe aqui aumenta. Um outro futuro que é um futuro de limite e restrição, ou seja, a gente começa a viver cada vez mais a partir de muitas regras, seja porque aconteceu algum fenômeno social, ambiental e a gente precisa viver sobre regras. Um outro tipo de futuro que é um futuro de colapso e declínio, ou seja, o que existe hoje começa a ruir. E um futuro que é um futuro de transformação total do que existe hoje, né? Então, tudo o que existe hoje não vai existir mais, ele se transforma. Aí eu não estou falando nem de um cenário positivo, nem de um cenário negativo, mas de uma transformação, né? Então, se a gente for olhar aí esse contexto ali da história da Socorro, o que você apostaria, né? A gente está indo para onde? No horizonte... Aí eu vou pedir assim, para alongar a mente mesmo, um horizonte de 30 anos, né? Para onde a gente está indo? Para onde essa história está indo? Ou pode ir? É imaginação, tá? Eu acho... Só pode escolher um, né? Se você quiser fazer um casamento entre 2, não tem problema não, fica à vontade. Eu acho que a resposta mais óbvia seria dizer que vai se transformar. Acho que é isso que a gente imagina, né? Que o futuro é esse lugar da incerteza, né? O passado é o lugar do acolhimento, da segurança. O futuro é frio, o futuro é incerto, é tecnológico. Então, acho que a gente imediatamente pensaria na transformação. Mas eu acho que as coisas vão aumentar e se potencializar também, assim, de uma certa forma, né? Somos cada vez mais pessoas no mundo, somos cada vez mais violentos com a natureza, cada vez mais individualistas. Então, acho que algumas
coisas vão acontecer dentro desse cenário. Talvez por conta disso tenham umas regras. Eu acredito numa mistura de tudo isso que você falou. Mas eu acredito muito também num formato afrofuturista, assim, sabe? Muriel, maravilhoso, amei te escutar. Nossa, eu me inspirei profundamente. Agradeço demais a presença. Filmaço. Torço que tenha muito sucesso e obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada.